Na vida nós passamos em diversos momentos por adversidades. Todos nós, todos nós. Todos nós vivemos numa grande montanha russa. É verdade que tem quem goste mais de montanha russa, tem quem goste menos. Eu não gosto muito. Mas tem gente que adora, né? Quando chega no parque, andar lá na montanha russa, andar de cabeça para baixo. De vez em quando eu vejo lá umas imagens, uns vídeos de montanhas russas no mundo todo. E eu fico pensando como alguém tem coragem de entrar na fila. Não é de andar na montanha russa, não. Como é que tem coragem de entrar na fila para andar num negócio daquele? Tem umas que são realmente eletrizantes. Eu não gosto, mas a vida, de certa forma, é uma grande montanha-russa. Em dados momentos a gente está bem, em outros a gente não está tão bem assim, em outros momentos a gente não está bem, em alguns momentos a gente está mal, em outros a gente está muito mal, daqui a pouco a gente está melhor, daqui a pouco a gente está bem de novo, e é assim, e é assim. Mas é fato que quando alguém entra lá na fila e depois entra lá no carrinho para andar na montanha-russa, depois que o equipamento trava e o carrinho começa a andar, o trenzinho lá começa a andar, você pode fazer o que você quiser. Você pode gritar à vontade, você pode fazer o que você quiser, mas o carrinho vai andar, vai fazer todas as piruetas até que ele pare no lugar que ele tem que parar, que é o lugar onde você entrou. Queira você ou não, esteja você com medo ou não, queira você ter o controle da situação ou não, é fato que você não tem. Você até gostaria de ter, né? Você até gostaria de ter um botãozinho para apertar e fazer parar aquele trenzinho. Mas você não tem um botão para apertar e você não tem o controle. Você vai ter que esperar até ela voltar para o lugar de onde ela saiu. E na vida? E nessa montanha russa chamada vida? Será que a gente tem controle de alguma coisa? Será que a gente consegue controlar a nossa vida? Será que a gente consegue fazer algo no presente que determine necessariamente o que vai acontecer no futuro? A gente até pode planejar o futuro, não é isso? A gente planeja. E não tem nada de errado nisso, planejar o futuro, se preparar para o futuro, pensar no futuro, desde que isso seja algo saudável. Desde que isso não nos deixe doentes, adoecidos. Os psicólogos, os psicanalistas, os médicos, psiquiatras em especial, vivem nos alertando que a ansiedade vem exatamente desse sentimento que a gente quer ter de controle do futuro. A gente quer controlar o futuro, a gente quer antecipar o futuro. E quando a gente antecipa o futuro para poder ter controle sobre ele, ainda que isso seja um engodo, a gente fica doente, a gente adoece. Não é possível ter controle. A vida, se nós cremos num Deus que é soberano, a vida, ela é governada por Deus. Isso não significa que a gente não tenha liberdade. Nós somos livres. Mas se Deus é soberano, a vida, quem tem o controle, quem tem o domínio,
Quem tem o governo da nossa vida não somos nós. Não somos nós. É o Senhor. E nos momentos que nós passamos por profundas dificuldades, são esses os momentos principais na nossa vida que a gente acaba se dando conta melhor disso. A gente não tem o que fazer, nada do que a gente possa fazer pode alterar o curso da nossa vida. E aí nos resta tão somente confiar, entregar a nossa vida nas mãos de Deus e dizer: Senhor, conduza a minha vida, faça de acordo com a tua vontade. Como se isso fosse algo tão somente verdadeiro nos momentos difíceis e de desafio da nossa vida. Como se isso não fosse algo em todos os momentos da nossa caminhada. Em todos os momentos da nossa caminhada. É interessante o texto que a gente acabou de ler, porque no diálogo anterior, Jesus estava falando, e nós falamos sobre isso no domingo passado, Jesus estava falando com os discípulos, e Jesus faz a mesma pergunta que ele fez para o cego, para os discípulos, Tiago e João. O que você quer que eu te faça? O que vocês querem que eu faça para vocês? E Tiago e João, que eram discípulos muito próximos de Jesus, eles pedem para ficarem ao lado de Jesus. Eles querem destaque, eles querem prestígio, eles querem poder. A mesma pergunta Jesus faz para esse cego. Esse cego, ele era alguém tão não importante, tão à margem, que nem nome ele tem. Já parou para pensar nisso? Qual é que é o nome do cego? Bartimeu. Bar, em hebraico, em aramaico, é filho. Bartimeu significa que ele é o filho do Timeu. Ele é o filho do Timeu. Lá no Nordeste, eu falava com a Mônica hoje mais cedo, lá no Nordeste é muito comum, quando alguém se refere ao filho de alguém, diz assim: é Silvana, filha de Maria. Não sei se você já ouviu alguém falando assim. É Paulo, filho de Paulo. Né? A pessoa faz menção àquela pessoa, mas faz menção também aos pais. Né? O nome dos pais sempre aparece. Né? É Rodrigo, filho de Carlos, né? Para poder situar ali as pessoas. Mas é Rodrigo, filho de Carlos. Não é filho de Carlos, filho de Carlos. Tem nome. Esse cego aqui é só o filho de Timeu. Ele é mendigo. Ele é alguém que está à margem. Ele é alguém que não pode nem ficar em determinados lugares da cidade. Ele é um excluído. Por ser cego, ele era duplamente marginalizado. Primeiro porque era alguém que possuía uma deficiência física. E naquele contexto, no imaginário cultural, religioso daquele tempo, as pessoas que eram portadores de uma deficiência, elas só eram portadores de uma deficiência porque elas cometeram um pecado ou os seus pais cometeram um pecado e por conta disso, por uma maldição, elas nasceram daquela forma ou tinham aquela deficiência. Ele, por ser cego, ele era duplamente marginalizado, porque um cego, além de ser marginalizado por ser uma deficiência física, a cegueira, ele não podia ler a lei, estudar a lei, ele não podia ler a Torá. Então ele era duplamente marginalizado. Mas o texto diz que quando Jesus vai para Jericó, e depois ele está saindo de Jericó, uma numerosa multidão segue Jesus. Olha que coisa interessante. Uma numerosa multidão segue Jesus. Ali está Bartimeu. Mas tem uma numerosa multidão seguindo Jesus.
E aí, quando a gente olha para a vida de Bartimeu e quando a gente olha para a vida de tantos outros que foram abençoados por Jesus Cristo, a gente entende o porquê das pessoas andarem atrás de Jesus, a gente entende o porquê de Jesus atrair as pessoas. Percebam, Jesus não dizia coisas tão palatáveis e simples para as pessoas. O discurso de Jesus era um discurso duro. A gente viu no domingo passado um discurso duro de Jesus com os seus discípulos. Contudo, entretanto, apesar do discurso duro de Jesus, o texto diz que as pessoas vão atrás de Jesus, elas seguem a Jesus, uma numerosa multidão está andando atrás de Jesus, Jesus atrai as pessoas e talvez a grande primeira pergunta importante do texto seja: por que Jesus atrai as pessoas? O que Jesus tem que faz com que as pessoas andem atrás de Jesus e busquem a Jesus? Mais do que isso, nós enquanto igreja, nós enquanto cristãos, cristãs, nós enquanto extensão do ministério de Jesus Cristo, somos alguém que atraímos as pessoas? As pessoas se sentem atraídas por nós? Nós temos uma vida, nós temos práticas no nosso cotidiano, nós temos uma postura, nós temos ações, comportamentos que fazem com que as pessoas queiram ir atrás de Jesus. Qual é o impacto que nós geramos na vida das pessoas? Será que quando alguém olha para mim, quando alguém olha para você, esse alguém vê algo de especial e se pergunta o que o Erax tem de diferente dentro dele que faz com que ele seja essa pessoa que ele é? Ao ponto dessa pessoa que se questiona dizer: eu quero ser assim como ele. E quero ter dentro de mim a mesma coisa que ele tem, que é Jesus Cristo. É assim que acontece? Na minha e na sua vida? É assim que acontece na vida da igreja? Jesus, ele atraía tanto as pessoas que lá está Bartimeu, ele é um cego, ele está lá sentado à beira do caminho, ele ouve que quem está passando lá é Jesus, e aí ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí é interessante que lá no verso 48 o texto diz que muitos começam a repreender, muitos querem calar, o cego, e aí ele, frente a isso, ele começa a gritar cada vez mais, e gritando diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo aqui sabe o que é misericórdia? A palavra misericórdia é misericórdia, córdia, coração, de onde vem a palavra cardíaco, córdia, coração. Miséria, Deus tem misericórdia, significa: Senhor, coloca o teu coração na minha miséria. Eu me reconheço miserável e por isso clamo pela misericórdia, para que o Senhor tenha misericórdia, coloque o seu coração na minha miséria. É isso que ele está clamando aqui. Ele está clamando pela misericórdia de Deus. Ele começa a gritar e as pessoas começam a tentar fazer com que ele seja silenciado. Ainda hoje, irmãs e irmãos, nós, na vida que nós levamos, na sociedade onde nós estamos inseridos, nós vemos um monte de pessoas que são silenciadas, que são invisibilizadas. Quem são esses no nosso tempo
Quem são os silenciados do nosso tempo? Quem são os invisibilizados do nosso tempo? Quem são essas pessoas que a sociedade, na maldade de muitos, são colocadas à margem, são excluídas, não são contadas, não possuem direitos? Quem são essas pessoas? Porque se por um lado existem pessoas ali tentando silenciar o cego, Jesus olha para essa situação e chama o cego. Olha, tem um monte de gente querendo calar o cego. E Jesus quer dar voz ao cego. Alguns querem calar. Jesus quer dar voz. Jesus faz uma pergunta para ele. O que você quer que eu te faça? Essas pessoas não querem que você fale, mas eu quero que você fale. E quando a gente olha para a vida de Jesus e quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente aprende que nós, enquanto igreja, somos esses que lutamos contra os que querem silenciar e invisibilizar os marginalizados do nosso tempo. Tudo certo aí, irmãos? Somos aqueles que trabalhamos e nos dedicamos e nos envolvemos com projetos que se levantam contra os que querem silenciar e tornar invisível aquele que está à margem. E aí talvez a segunda pergunta importante seja essa: será que a gente tem cumprido o nosso papel? Será que a gente tem sido de fato os que permitem que as pessoas que não têm voz tenham voz? Será que nós temos dado a essas pessoas o direito delas se expressarem numa sociedade que faz de tudo para que elas se calem? É uma pergunta que a gente precisa responder enquanto igreja. E aí é interessante que quando Jesus chama o cego e alguém diz para ele assim: olha, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lá no verso 50, o texto diz que ele lança de si a capa, ele dá um salto e ele vai ter com Jesus. Ele lança de si a capa, ele dá um salto e ele vai ter com Jesus. Eu queria destacar aqui duas expressões. A primeira, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Na vida, eu disse isso aqui no início, na vida, nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis. Só não passa por momento difícil quem já morreu. Se está vivo, vai passar por um momento difícil. É inevitável. Pode não ser bom de ouvir, pode não ser agradável, mas é a verdade. E aí a palavra de Deus fala de longanimidade. Fruto do Espírito. Longanimidade. Você sabe o que é longanimidade? É o ânimo, o quê? Alongado. Ânimo longo, ânimo alongado. Longo, alongado. Sabe por que a Bíblia fala de longanimidade? Porque se a gente não alongar o ânimo, a gente sucumbe. Porque não é agradável passar por momentos difíceis. Não é agradável saber que a gente não tem um botãozinho para fazer o carrinho da montanha-russa parar quando a gente está de cabeça para baixo. Não é agradável. Não é agradável sofrer. Alguém aqui gosta de sofrer? Pastor, eu adoro quando eu estou num profundo sofrimento. Tá tudo ruim.
mas eu acho maravilhoso. Se você é alguém que gosta disso, você precisa procurar urgentemente um médico, psiquiatra, um terapeuta, vai fazer análise, porque não é legal a gente passar pelo sofrimento. Só que a gente passa por ele. A pergunta é, nós vamos passar de que maneira? Com longanimidade, tendo bom ânimo, sabendo que a gente não tem o controle, não tem como apertar o botão, mas existe um Deus que está olhando para a montanha-russa e que está cuidando de você, apesar de você estar de cabeça para baixo, e que sabe exatamente o final da história, ainda que você não saiba. Você vai ter um ânimo alongado ou você vai sucumbir, adoecer? Tem a ver também com a nossa postura frente à vida. Claro que existem casos, a pessoa está com depressão. Depressão é uma doença, precisa ser tratada, tem que ir ao médico, tomar remédio, precisa de ajuda. Mas tem muitas pessoas, e aí a gente não está falando de depressão, a gente está falando de tristeza, que lidam com as adversidades da vida de maneira imatura. Quando a palavra de Deus diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Por quê? Porque em outros momentos da nossa vida, quando nós passamos por dificuldades, num dado momento as dificuldades passaram e a gente viu Deus agindo na nossa vida, Deus cuidando de nós. Ou seja, a gente sabe que existe um Deus que cuida de nós. A gente já teve essa experiência. Por que que Deus cuidaria de nós lá no passado e não cuidaria de nós no presente ou não cuidará de nós no futuro? Por quê? Então o texto diz, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Sabe o que que o cego faz nessa hora? Ele pega a capa dele e joga longe. Aí você vai dizer assim, doido. Doido. Ele só tem a capa, gente. Ele não é como eu e você que temos um monte de coisas. Ele só tem a capa. A única coisa que ele tem é uma capa. Está lá na rua, na beira do caminho. Ele tem uma capa. A capa é que protege ele do frio. A capa é onde ele fica em cima dela. Ele só tem uma capa. Ele pega esse negócio que ele tem e ele joga fora. E ele joga fora porque ele tem uma certeza, ele não precisa mais dessa capa. Porque ele sabe que vai se encontrar com aquele que vai transformar a sua vida. Ele vai se encontrar com aquele que vai fazer com que o seu presente e o seu futuro sejam diferentes daquilo que ele está experimentando até aquele momento. Diferente do seu passado, de sofrimento, de angústia, de marginalização. Jesus, quando cura o cego, reintegra o cego socialmente, culturalmente, religiosamente, dá vida a esse homem que estava ali vivo, morto, morto, vivo. O salto que o cego dá chama-se fé. O salto dado pelo cego, o ato de jogar a capa longe, chama-se fé. Fé. As circunstâncias me convidam a não crer. As circunstâncias me convidam a enxergar a situação como sendo não tem jeito. Não tem jeito. E aí, se eu tenho fé, eu olho as circunstâncias, eu olho ao meu redor, eu olho para os meus problemas e digo, a despeito de todos eles, eu vou continuar caminhando. Percebam, não se trata de algo mágico.
Fé não é sinônimo de mágica, gente. Eu tenho fé, os problemas acabam. Eu tenho fé, né? Tudo que é ruim passa a ser bom. Eu tenho fé, o sofrimento se desfaz. Isso não é fé. Fé é, apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, apesar das adversidades, apesar das dores, eu vou continuar caminhando. Por quê? Em algum momento, eu que estava de cabeça para baixo, vou voltar a ficar de cabeça para cima. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E que até mesmo quando eu me afasto dele, ele, por graça e misericórdia, ele não se afasta de mim. Jesus faz a mesma pergunta que fez para Tiago e João. O que você quer que eu te faça? E aí o texto vai dizer o quê? Mestre, que eu torne a ver. E aí lá no verso 52 o texto diz, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Agora não tem outro caminho por onde ir, não é isso? Quando o Senhor Jesus transforma a nossa vida, qualquer caminho, né, deixa de ser importante. Porque o único caminho importante a seguir é o caminho de Jesus Cristo. O único lugar para onde nós queremos ir é para onde está Jesus Cristo. É para lá que a gente quer ir. E se Jesus está indo para aqui, é para aqui que eu vou. Se Jesus estiver indo para ali, é para ali que eu vou. O que esse cego faz? Ele passa a seguir Jesus estrada fora. Que essa seja uma verdade na nossa vida. Que a gente possa aprender com a experiência desse cego sem nome aqui, que é o filho do Timeu, que está à margem. Que a gente possa compreender que não é possível ter o controle. Não é possível ter o controle. Se alguém em algum momento da vida desse homem dissesse para ele que em algum momento da história dele ele ia deixar de ser cego, talvez ele, né, não acreditasse naquilo. Porque as circunstâncias não permitiam que ele, né, acreditasse nisso. E nós? Somos nós cegos também na nossa vida? Ficamos cegos também quando a gente está passando pelas adversidades? Como é que a gente se comporta frente a todos os problemas que a vida nos impõe? Que a gente possa ter os olhos da fé, que a gente possa enxergar um Deus que cuida de nós, a despeito dos momentos ruins pelos quais passamos. Que assim Deus nos ajude, que assim o nosso Deus nos abençoe. Amém.